Sejam bem-vindos e bem-vindas. Hoje a gente vai iniciar o nosso mini curso do baralho cigano. Meu nome é Daniele, sou terapeuta holística e também sou oraculista, tá? Gente, esse curso ele tá baseado nas 36 cartas, obviamente, né? Vai ser um curso básico, isso é principalmente para aqueles que não conhecem bem o baralho cigano, que estão iniciando essa jornada, e para aqueles também até que conhecem, isso vai agregar sim a mais para o seu conhecimento. Lembre-se que questão de você estudar o baralho cigano não é apenas questão de intuições ou que você tenha alguma entidade perto de você. São técnicas, né? E claro, leitura dos símbolos que eles nos transmitem através do contexto de cada consulente, tá? Então, sem mais delongas, vamos para o curso. Bem, gente, vamos começar primeiramente com a breve história do baralho cigano, que na realidade o nome é Pépite Lenormand. Inicialmente, esse baralho foi inspirado na Marie Madame Lenormand. Por quê? Porque ela, no tempo que existia Napoleão Bonaparte, inclusive ela foi até uma pessoa que atendia bastante o Napoleão, né? E a Josefina. Assim, ela nasceu, né, com grandes dons de intuição, lia mãos, era astróloga também. Sendo que esse baralho aqui nem sequer foi criado por ela. Não, pessoal, não foi criado por ela, tá? Esse baralho foi criado depois de alguns anos por um homem que inicialmente ele criou na intenção de um jogo, que é o jogo do tabuleiro, né? Sendo que depois de alguns anos que ele foi se tornando um oráculo para consultas de adivinhação, tá? Então, e como foi que surgiu essa questão do baralho cigano? Como esse baralho chegou aqui, né, no Brasil, as pessoas associaram esse baralho aos ciganos, certo? E, logicamente, que associaram também as entidades da Umbanda, né, dizendo que as pessoas só podiam ler esse tipo de baralho se tivesse um tipo de entidade. Então, por isso que aqui ficou conhecido como baralho cigano, aqui na região do Brasil, tá? Já lá fora não, já lá fora ele é conhecido como Pépite Lenormand, certo? Entretanto, pessoal, a gente sabe que existe também as escolas, né? Escola brasileira, escola europeia. Eu não estou aqui para falar de escola nenhuma. Eu apenas estou aqui para trazer algumas informações referente a cada símbolo, né, que representa para o seu conhecimento. Diferenças entre o baralho cigano e o tarô. Gente, tem algumas pessoas ainda que não sabem diferenciar do tarô, certo, com o baralho cigano. Por quê? Porque existe uma certa confusão aí. As pessoas muitas vezes confundem o baralho cigano, que é o Pépite Lenormand, com o tarô, devido ao quê? Que tem algumas pessoas, quando criam um baralho, cria assim, o tarô cigano. Mas ele não é um tarô. O tarô cigano, ele não é composto de 78 cartas, não. O tarô cigano, que o pessoal fala, são as 36 cartas. Então, ele não é um tarô, né? Ele é realmente o baralho, né? O oráculo cigano. E a diferença, pessoal, é que o tarô, ele tem seus arcanos maiores, certo? Seus arcanos menores. Como eu falei anteriormente, tem mais cartas, tá? Então, ele demanda um pouco mais de esforço de estudos. Mas também não é um bicho de sete cabeças de aprender, não. É só ter um pouco de dedicação que você aprende, certo? E o baralho cigano, ele é composto por 36 cartas, certo? Enquanto o tarô, ele tem imagens na época medieval, né? Na época dos reis e rainhas, papas, enfim. Era baseado naquela época. O nosso baralho cigano,
ele tem o nosso cotidiano no dia a dia, tá? Ele tem, por exemplo, aqui que eu vou pegar, tem animais, alguns animais importantes aqui, tem a cegonha, tem a foice, que representa justamente a colheita, as pessoas que faziam a colheita, os camponeses e tal, ou até mesmo os próprios empreendedores. Tem a cruz, que representa realmente a questão religiosa e outras questões kármicas, enfim. Só estou dando um pequeno assim, significado para vocês entenderem melhor que as cartas do baralho cigano, ela reflete muito o nosso dia a dia, tá? Ó, que os animais, tem a raposa, tem a consulente, né? A cobra, o cavaleiro, enfim. São cartas que dá para entender quando a gente vai jogar. Claro que requer estudo, mas a gente, de certa forma, a gente se tem uma mais afinidade. Por quê? Porque são coisas do dia a dia. Enquanto o tarô não, o tarô realmente é algo mais profundo, né? Ele tem essas imagens aqui, ó, que são daquele tempo. Olha aqui, ó, certo? Então, tem muitas pessoas até mesmo que têm dificuldade de estudar o tarô por conta das imagens que são antigas. Mas, gente, não tem nenhum mistério, é só você também, enfim, se aprofundar mais que você vai entender um pouco o tarô. Mas nós aqui não estamos falando do tarô, né? Estamos aqui para aprender o baralho cigano. Então é isso, gente. A diferença entre os dois são essas, tá? Se tiver alguma dúvida, qualquer coisa, pode colocar aí nos comentários, certo? Que na medida que eu vou vendo aí, eu vou respondendo, tá? Ou então aí no nosso grupo, tá, pessoal? Coloca aí as dúvidas que vocês tiverem entre a diferença do tarô e do baralho cigano. Então, pessoal, esse aqui foi o módulo 1, onde que teve uma breve apresentação da minha pessoa, falou um pouco da história do baralho cigano e a diferença entre o tarô e o baralho cigano, tá? Vejo vocês no próximo módulo, ok? Tchau, tchau, até a próxima.